água. Nós levamos alguns técnicos aqui do semiárido para implantar lá no Haiti as cisternas, que é um sucesso aqui no Brasil. E o outro foi um louco de Petrópolis, um ex-frade, o Facchini, que faz um trabalho com biodigestor para resolver a questão do saneamento básico, a questão da energia, a questão do meio ambiente, da saúde. E eu não vi no programa Fome Zero, Brasil Sem Miséria, nenhum trabalho com biodigestor. Talvez fosse a hora, né, de implementar biodigestores, não só em comunidades rurais, mas também em comunidades urbanas, que em alguns lugares não chega o saneamento. E isso eu acho que seria uma grande contribuição para resolver questões de saúde, de meio ambiente, de energia das pessoas mais pobres. Muito obrigado. Então, agora, Joaquim. Bem, boa tarde a todos. Ao senhor ministro, aí, Tereza Campelo, do ministro Gilberto, os demais autoridades, do Macaé. Sou Joaquim Belo, presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas. Quase 30 anos de luta na defesa da genética extrativista, assentamento extrativista na Amazônia, entendeu? E que conquistas consideráveis do ponto de vista do território. Primeiro, eu queria agradecer o espaço e aqui fazer uma defesa de um segmento que tem uma luta histórica na Amazônia, que sempre é o mais difícil de acessar as políticas públicas, porque está muito distante, né? E aí a gente reconhece o esforço do governo pelas políticas existentes. Eu acho que se avançou bastante nas políticas públicas nesses últimos anos. E aí, a avaliação que nós temos é que as políticas existentes, elas já dariam conta de responder por muitos dos nossos desafios, dos nossos problemas. Mas aí, como estamos em espaço e tempo diferente, talvez aí precisamos ter uma estratégia um pouco melhor para que a eficiência dessas políticas consigam dar resposta eficiente para esse segmento que nós trabalhamos, que são os extrativistas, então, no interior da Amazônia e sempre mais distante. E a nossa estratégia central é os territórios. Então, falando de território de moradia e de produção, que nasce para fazer política de produção sustentáveis. Eu lembro que quando eu participava da discussão do plano de agroecologia, eu ficava um pouco inquieto, porque o nosso território já nasce com esse perfil, ele já é isso. Entendeu? Então, a gente já nasce com a missão de defender um território que cuide da vida, assim, no seu contexto pleno. E aí a gente reconhece que, nos últimos anos, os avanços que teve, inclusive amanhã está sendo assinada uma chamada de até extrativista, no Pará, que vai ser fundamental, porque é a primeira vez que vai chegar uma assistência técnica assim que atenda o perfil de quem produz com a floresta em pé, que geralmente é para a agricultura familiar. E nós produzimos açaí, castanha, óleos, e isso é muita dificuldade. Inclusive os bancos, é difícil atender esse pleito nosso, dado os coeficientes que não existem para isso. Mas amanhã a gente está muito feliz em função dessa grana que veio do Brasil Sem Miséria para a questão da assistência técnica diferenciada para o nosso público. E aí eu peço assim, para o Ministério do MDS, principalmente, que está fazendo nossos mutirões do Bolsa Verde, que ele é estratégico para identificar essas diferenças e essa realidade. Principalmente no Marajó, na região da Terra do Meio, aquela região distante do estado do Amazonas, que a política está chegando, mas precisa ter alguns dados para que a gente adeque melhor as políticas. E aí, nós estamos trabalhando fortemente, inclusive já até manifestamos aqui para a ministra Tereza, para o ministro Gilberto, até para a presidência, para os demais ministros, o ministro Pepe. Estamos organizando o nosso chamado da floresta, que é um evento que a gente organiza para a gente dialogar com o governo na questão das políticas públicas, para a gente estar defendendo o aperfeiçoamento das políticas. Então, no dia 7, está indicado para o dia 7 e 8 de novembro, em Melgaço, numa reserva extrativista Gurupá-Melgaço, no Marajó, o município que tem o menor IDH do Brasil.
apesar de ter esse DH, é um município extremamente pacífico, a comunidade. Você chega lá, a nossa pobreza não é de comida, porque não se passa fome, tem muito peixe, tem muito açaí, é de outra natureza. É de natureza das políticas sociais, das políticas de produção. Entendeu? Então, quando a gente fala, tem aqueles dados do IDH, do Melgaço, quando chega lá, tem o pessoal comendo e bebendo. E aí, quando a busca ativa do MDS vai para essa região, vai ver que a nossa natureza de pobreza é diferente. Entendeu? E aí é importante que esse debate aqui do Brasil Sem Miséria, que tem a obrigação de enxergar essa diversidade de problemas e de necessidades e de cidadãos que estão ali, entendeu? Assim, lutando, se organizando, acreditando no seu país, acreditando num governo que a gente elegeu. Entendeu? Então, sempre estão com muita esperança que essas coisas melhorem. Entendeu? E aí, nosso convite aqui para todas as autoridades nos ajudarem nessa agenda, nessa pauta nossa, que é fundamental. O Guedes, que está aqui, o presidente do INCRA, um grande parceiro nessa aliança de fortalecimento desses territórios, e a definição da política do Santana Verde para nós é fundamental. E aí eu olho ali para a nossa Macaé, que a gente já esteve lá fazendo mais visita. A educação para nós, ela é central, mas uma educação libertadora. Uma educação que dê oportunidade. Uma educação que dê opção. E eu costumo dizer hoje que nós temos avançado na democratização da educação, mas não da opção. E aí, quando eu coloco isso, às vezes, os dados estão me mostrando que nossos meninos que estão avançando no estudo da comunidade, não é com eles que eu vou contar. Então, a gente costuma que a continuação da nossa luta de movimento na Amazônia vai continuar sendo feita por aqueles que não querem estudar, porque o que estuda sai. Então, redefinir o modelo de educação que enxergue, dê oportunidade no ambiente em que a gente está é fundamental. E para nós a questão da educação é central. Entendeu? Que ela, sim, ela liberta, porque ela democratiza, inclusive, a economia. Então, aqui, senhor ministro, senhora ministra, essa é a nossa satisfação de estar aqui e contamos e acreditamos muito no governo que temos e acreditamos nos planos que o governo tem e precisamos só avançar para que se aperfeiçoe e para que chegue no alcance de todos. Obrigado. Vamos nessa, Joaquim, valeu. Nosso último aqui da esquerda. Boa tarde, ministro Gilberto Carvalho, ministra Tereza. E, em nome dos dois, eu quero cumprimentar toda a mesa e cumprimentar todos os participantes dessa reunião. Atendendo, inclusive, o seu pedido, ministro, não vou me alongar. Eu quero só externar algumas preocupações que vêm nos afligindo. Eu sou Vidal Barbosa, da União Nacional por Moradia Popular, e nós operamos hoje um programa, que é um dos programas estratégicos desse governo, que é o Minha Casa Minha Vida. E nós temos andado pelo Brasil afora e temos visto o enorme volume de construção, no que é muito bom, porque gera emprego, gera renda, fortalece o mercado da construção civil e, de sobra uma casa para atender aqueles que não têm onde morar. Né? Isso é importante. Mas nós estamos tendo a nossa preocupação, já colocamos isso outras vezes e queríamos reforçar, nós estamos juntando gente da cidade inteira, tirando ele perto do seu vizinho, tirando ele perto do seu convívio diário, perto da sua escola e do seu trabalho, e fazendo grandes aglomerados de pessoas. Quando se trata de movimento social, esses aglomerados são menores, são aí com 200, 300 famílias. Mas quando se trata de governo, nós temos um aglomerado de 7.000 famílias no mesmo lugar. Ou seja, são bolsões de miséria. E isso nos traz uma grande preocupação, que é a geração de emprego e renda e a preocupação da educação para essas famílias que estão se deslocando e estão se aglomerando no mesmo local.
Isso é uma grande preocupação. Nós estamos vendo isso com, assim, que precisa ter uma solução imediata, não pode demorar mais. Então, nós gostaríamos que fosse incluído no Brasil Sem Miséria um item para atender esses aglomerados que estão sendo construídos do programa Minha Casa Minha Vida. É uma reivindicação dos movimentos de moradia para que isso não venha no futuro nos trazer problemas maiores do que o que já está começando a acontecer. Vidal, oportuna tua colocação. Agora, tem 4 companheiros ainda para nossa roda final. Boa tarde a todos e a todas, senhora ministra, senhor ministro, demais ministros. Eu sou Fernando Gramacini e estou falando em nome do doutor Ulisses Riedel, presidente da União Planetária, que infelizmente não pôde estar presente. Primeiramente, a gente quer parabenizar os resultados desse movimento Brasil Sem Miséria. É conveniente lembrar que ser brasileiro hoje é bem diferente de ser brasileiro antes da época do movimento Brasil Sem Miséria, que era uma chaga que todos nós levávamos, que era a indiferença à pobreza, à miséria. Então, essa iniciativa, ela contempla todos os brasileiros, mesmo os que estão fora da miséria, que é um Brasil mais justo e um Brasil voltado à pobreza, né? A União Planetária é um OCIP, que trabalha pelos direitos humanos, justiça de paz, cultura de paz, entre outras coisas. O seu lema é: não existe ideologia superior à solidariedade. Então, nós somos abertos, estamos sempre trabalhando pelo bem comum. E eu queria colocar aqui uma solicitação do doutor Ulisses, que é a Bolsa Capacitação. Ele já conversou isso, inclusive, com o secretário, doutor Daniel Seidel, de levar para a juventude, principalmente excluída, uma bolsa para ela ter uma profissão, de uma forma breve, quer dizer, um estudo inicial em que a pessoa teria uma profissão para poder sair da linha de exclusão, né? E também informar a todos que dentro do movimento da União Planetária existem várias organizações que são parceiras ou trabalham em conjunto conosco, que estão diretamente voltadas à solução da miséria, né? Então, nós formamos um movimento que tenta atender as 8 metas do milênio, em particular a primeira meta, que é a pobreza, acabar com a pobreza. Terminar dizendo que a União Planetária tem um braço de comunicação chamado TV Supre, inclusive já teve a oportunidade de receber alguns ministros, e que ela pode preencher o papel de divulgar, como foi dito aqui, o que é isso, o que é aquilo outro. Ela entra no canal NET, o canal 2 da NET, não é em TV aberta, mas a gente está à disposição para divulgar tudo que for necessário do Brasil Sem Miséria. Obrigado. Valeu, Fernando. Nosso próximo companheiro, por favor. Boa tarde, meu nome é Coraci, eu sou do Evangélicos pela Justiça, que é um grupo que luta pela promoção da justiça através, né, dos movimentos cristãos. A minha fala é rapidinho, é só reforçando o que a companheira falou em relação ao Pronatec, conversando com os grupos e com os parceiros, com o pessoal que desenvolve o projeto, a gente percebe essa necessidade do Pronatec avançar no diálogo com as comunidades, com as regiões, com os territórios, para fortalecer o valor local, né? E a gente sabe que uma parcela dos nossos usuários, do público que a gente tenta alcançar com o Pronatec, não vai aderir ao programa com a lógica comercial, formativa comum que a gente tem. A gente precisa de uma adaptação para alcançar esse público, né? E a gente percebe muito isso, e até apontar um pouco mais que os institutos federais têm avançado nessa dinâmica. Eu acho que eles têm mais facilidade com isso, e a gente tem tido mais dificuldade com o Sistema S, né? O Sistema S não tem ainda essa sensibilidade, mas a gente percebe que os institutos têm avançado. Eu acho que esse é um foco importante para a gente conseguir superar e aumentar, ampliar essa inserção
né, das famílias no programa de formação. E só uma fala rápida, final, eu acho que a gente está conseguindo avançar no combate à pobreza, no combate à exclusão, mas eu acho que a gente ainda precisa avançar no combate à condição subalterna dos nossos usuários, né, que é a garantia de voz. E esse diálogo é importante, mas a gente precisa levar isso para a ponta, a partir dos equipamentos, do CRAS, do CREAS, trabalhar também esse eixo de participação, de promover a participação e de dar voz para os nossos usuários, que eu acho que isso é muito importante. Obrigado. Muito obrigado, hein? Irmã Cristina. Boa tarde, né, ministro Gilberto e todos os demais componentes da mesa e trabalhadores, né, do fazer político. Queria agradecer, em primeiro lugar, a possibilidade de estar participando, né, nestes diálogos tão importantes. E também reconhecer esse avanço, né, que se teve e que se tem nessa inclusão, né, da população em situação de rua. Eu acho que eu não me apresentei, eu sou Cristina, da Pastoral Nacional do Povo da Rua. Mas eu queria me tomar a liberdade aqui de fazer alguns comentários, também porque a gente sabe, a gente participa e a gente se coloca na condição de alguém que atua também, né, na elaboração e na implementação dessa política. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente reconhece, a partir do MDS, todos esses serviços e as vagas, enfim, que se têm feito em relação à população de rua. No entanto, eu acho que a gente tem que avançar muito ainda nas questões do monitoramento, porque, se bem me parece que 19 mil e tantas vagas nos serviços de acolhimento, ainda prevalece muito a precarização desses serviços. Isso é muito preocupante, porque você tem que fortalecer a ideia e o desejo da pessoa poder realmente superar essa situação de rua, e não é num sistema muito precarizado que você ajuda, né, a superar essa situação. Por outro lado, tem a questão da intersetorialidade, que eu acho que a gente tem que avançar também nessas questões. E aí me explico melhor. A partir do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos, nós estamos constatando que morre por dia, pelo menos uma pessoa da rua, mais do que uma pessoa da rua é assassinada por dia no país. Isso apenas são os dados oficiais que chegam. A gente não chega, né, dados que a gente sabe que acontecem e nem se contam esses números. Isso apenas dados através da mídia, né, ou através do Disque 100. Então, são dados alarmantes e que nos preocupam. E aí me parece a necessidade do Brasil, sem miséria, estar dialogando, né, com algumas outras políticas. Por exemplo, tem a questão da abordagem que hoje se faz. A abordagem feita a partir do CREAS, que é uma abordagem social, que é reconhecida. Mas, ao mesmo tempo, ela teria que estar dialogando com o desenvolvimento urbano, com as fiscalizações, com o combate, com o programa Combate ao Brasil, ao crack é possível vencer. Porque cria tensões continuamente, porque cada um fala de lugares diferentes. E o cenário da rua é um cenário que no fundo, o que você fortalece é a criminalização da população, porque ela se retira dos locais onde está, porque não tem política, porque prevalece a higienização, né, e não a política que teria que estar operando, né, de proteção, né, e de realmente responder às demandas dessa população. Então, é muito preocupante, porque há certas contradições e tensões, e localmente é muito grave, porque se viola o tempo inteiro os direitos humanos dessa população. Então, acho que isso é uma questão... a gente tem discutido se não seria mais interessante a gente avançar na discussão e reconhecer a omissão do Estado nesses anos todos que não se deram resposta a essa população e criar mecanismos indenizatórios a essa população. Né? Isso está na política, mas a gente não tem avançado nesse debate,
E eu acho que mais do que criminalizar e punir essa população, né, através de programas que retiram, né, a população, isso tem acontecido em todas as capitais do país, em todas, né? Então, isso é algo que nos preocupa. Outra questão é a questão da habitação. A população de rua, ela não quer morar na rua, ela não fez opção por morar na rua. Ela está aí, a gente sabe que é um produto, é todo um sistema, é toda uma situação. Existe a proteção social, que tem que acontecer a partir da assistência, não tem dúvida. Mas nós temos que dar possibilidades de políticas estruturantes, né, de que realmente se dê condições da pessoa poder superar essa situação. E se nós estiver dialogando seriamente com a habitação e com o trabalho, nós não vamos conseguir. Me parece que a gente vai continuar dando murro em ponta de faca, de não conseguir dar oportunidade para que as pessoas realmente possam superar a situação de rua. Semana que vem nós estamos fazendo aqui um seminário de habitação de interesse social, que é muito importante, é uma proposta, tem inclusive orçamento para isso, mas é fundamental a intersetorialidade, todos os ministérios entrarem nesse processo para ter êxito, né, e para que ele realmente possa acontecer, que ele rompe com a lógica da propriedade, né, mas reconhece a moradia como um serviço. E também, eu queria colocar aí em relação à questão do trabalho, né? Se bem se falou no Pronatec, eu acho que esses números não correspondem nem a 99% do que a população de rua, os números de acesso, né? 99% da população não tem acesso a isso. Há muita distância ainda, então nós temos que ser criativos, tentar discutir políticas, fortalecer o empreendedorismo, a economia solidária. Enfim, eu estou dizendo isso como alguém que é parceiro, que está junto, que querer apostar, e que a gente tem apostado nisso e tem trabalhado muito no país, né, para que realmente essa população possa ter esse direito à vida com dignidade garantido. Né? Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. Daniel. Obrigado. Eu pensei várias vezes em mudar de lugar, mas acabei ficar aqui por último. Espero encerrar com chave de ouro isso. Meu nome é Daniel Heck. Eu represento a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, UNICAFES, e faço parte da coordenação do coletivo interreligioso para o marco regulatório. Eu quero, primeiramente, destacar o papel essencial de diálogo com amplos setores da sociedade civil do ministro Gilberto Carvalho. Isso é democracia e é o exercício da cidadania. E eu espero, sinceramente, ministro, que você se sinta incentivado a continuar levando adiante esse diálogo entre Estado, governo e sociedade civil. Eu vi com muita atenção a apresentação da ministra a respeito do programa, e eu dou os parabéns, acho que há muito alcançado. No entanto, primeiramente, me compete a destacar alguns pontos de atenção. E o primeiro ponto que eu destaco é a surpreendente ausência, ministra, de qualquer referência à parceria com a sociedade civil. Não há, na apresentação, nenhum momento em que se diga que muitos desses resultados foram alcançados com a participação efetiva da sociedade civil. Parece que o Estado, de modo geral, continua resistente a reconhecer o papel essencial das organizações de sociedade civil, o esforço das comunidades na conquista desses resultados. Isso remete ao debate sobre a necessidade de um marco regulatório efetivo que regula essa relação, primeiro que reconheça essa relação e que regula essa relação. E eu, sinceramente, Gilberto, eu ficaria feliz em sair daqui hoje com alguma nova notícia a respeito desse andamento sobre o marco regulatório.
Segundo ponto que eu queria destacar é a respeito, talvez um pouco fora daquilo que eu represento aqui, mas que é fundamental de destacar, a respeito da educação popular. A aprovação da medida provisória 620 nos colocou numa situação estranha, porque a educação popular foi jogada no limbo. O MEC diz que a educação popular não é com ele. O MDS diz que isso é educação, também não é com ele. Então, a educação popular, vista na perspectiva não da escola formal, mas vista na perspectiva da alfabetização de jovens e adultos fora da escola, na sociedade, e na defesa e garantia de direitos e promoção da cidadania, ficou no limbo. Isso não está sendo enfrentado pela legislação e nem pela iniciativa dos ministérios, e há necessidade de se levar adiante essa questão. O segundo ponto que eu queria destacar como importante diz respeito ao cooperativismo, e aí estou especificamente tratando daquilo que me compete como representante de uma entidade de cooperativismo. Existe uma dificuldade bastante grande do Estado brasileiro de reconhecer o cooperativismo solidário. Ou seja, ao mesmo tempo que se fala muito em cooperativismo, somos empurrados permanentemente para o campo do cooperativismo empresarial. Ou seja, em nenhum momento há a possibilidade de afirmar um cooperativismo diferente, solidário, um cooperativismo que seja instrumento de superação das dificuldades. Ao contrário, e isso, lamentavelmente, diversos ministérios têm tomado essa atitude no sentido de dizer que é preferível, por exemplo, fazer alianças com a OCB, que representa o cooperativismo empresarial, do que propriamente com a Unicafes, ou com a Unisol, ou com a Concrab, que militam e batalham em relação ao cooperativismo solidário popular. Eu fico surpreendido em relação a isso, e eu gostaria de dizer, inclusive, que houve referência aqui ao PAA. As cooperativas estão tendo dificuldades de intermediar operações de PAA e PENAE. Por quê? Porque não estão sendo apoiadas nessa operação. Parece que o Estado está preferindo negociar diretamente agricultor individual com ele do que propriamente utilizar as organizações coletivas nesse processo. E isso está acontecendo em diversas frentes. Então, parece que se abandona a ideia de promover a organização coletiva em função da opção da relação do contrato individual. Há necessidade, nesse sentido, de que nós avancemos na legislação, e a legislação cooperativista que abre espaço para isso está sendo impedida de avançar pela ação da OCB, e é estranho que vários ministérios prefiram fazer aliança com a OCB do que conosco, por exemplo. Eu tenho o depoimento de um ministro anterior do MDA, dizendo que se ele tivesse uma cooperativa, preferiria filiar na OCB do que na Unicafes. Com esse estímulo, realmente, a gente fica meio desanimado. Então, não adianta as intencionalidades se na prática as coisas não acontecem de forma diferente. Ainda falando a respeito das cooperativas, eu queria me referir à questão da assistência técnica. É interessante que o presidente do INCRA esteja presente, eu espero que esteja, porque o que o INCRA está fazendo para impedir em vários estados a participação das cooperativas de assistência técnica nas chamadas públicas para assistência técnica agricultura familiar é ilegal e inadmissível. Mas mesmo sendo ilegal e inadmissível, o INCRA persiste nessa direção. E com isso favorece ou empresas ou assistência técnica pública. Então, não adianta ter intencionalidade da gente promover as iniciativas coletivas populares, se na prática estamos incentivando exatamente a concentração. E nesse sentido, eu queria chamar a atenção a respeito da própria política relacionada à agricultura familiar. Ou seja, em que medida nós estamos querendo apoiar a agricultura familiar, se a política relacionada à agricultura familiar a empurra para o âmbito do agronegócio.
Ou seja, temos a impressão no campo da agricultura familiar que é interesse da política estabelecida em relação a esse campo de que ela siga para o agronegócio, que ela se integre à indústria e não que se afirme como força efetiva de hegemonia e autonomia das camadas populares. Destaco aqui, efetivamente, como exemplo, a palavra de um representante do MDA no seminário do cooperativismo que diz: cooperativismo pequeno não nos interessa. Vocês têm de se mirar nos grandes. Vejam o exemplo da Sadia e da Perdigão. É aí que vocês têm de buscar o exemplo. Isso foi dito por um representante do MDA, num seminário do cooperativismo. É essa política concreta que o Estado brasileiro está tendo em relação à agricultura familiar? Então, desse jeito, nós estamos promovendo o fim da agricultura familiar. Nós estamos eliminando a agricultura familiar, quando, na verdade, teríamos de defender a agricultura familiar como força essencial à mudança da realidade e como necessidade do país para a produção de alimentos. Desculpe a extensão da minha fala. E eu espero... a última coisa, desculpe, Gilberto, uma última coisa, eu não posso esquecer. Há necessidade de enfrentar urgentemente a questão tributária. Não dá para continuar com esse desequilíbrio interno no país a respeito da questão tributária, que extorque os pobres para favorecer os ricos. Essa mudança da legislação tributária é fundamental para a superação da desigualdade existente. Obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado. Você quer falar? Eu vou passar primeiro para o nosso querido presidente do INCRA, até para fazer esse comentário, depois a Tereza. Aí o MDA vai falar, depois a Tereza e a gente encerra. Muito rapidamente, nós tomamos conhecimento de uma chamada de assistência técnica no estado do Maranhão, mais recentemente, que estava exigindo, né, dentro dos processos de habilitação das prestadoras, algo que, na opinião, em especial da Unicafes, inviabilizaria a apresentação das cooperativas. A presidência do INCRA determinou a suspensão da chamada, né, e a correção dos itens para que pudéssemos identificar a justeza da reivindicação. Havia um parecer, sim, da Procuradoria do INCRA, lá no estado do Maranhão, que exigia a entrada desse quesito. Nós pedimos que a Procuradoria Nacional do INCRA intervisse no tema e, na nossa opinião, devemos ter a resolução do assunto prontamente, até porque nós temos um público muito grande a ser atendido no estado do Maranhão com assistência técnica, e nós queremos contar, sim, com as prestadoras, né, em especial com as cooperativas de prestação de serviços de assistência técnica. Bom, só para deixar clara aqui a posição do nosso Ministério, meu companheiro, essa gestão atual do Ministério, do ministro Pepe, nós não temos essa visão que você apontou aqui, pelo contrário. A nossa visão é que é fundamental a organização da agricultura familiar, não só do ponto de vista sindical, mas do ponto de vista da organização econômica das cooperativas. É o que a gente vem discutindo. Eu não me lembro de você ter participado da reunião que a gente fez com a direção da Unicafes há 3 semanas atrás com o ministro, onde a gente discutiu justamente, por exemplo, vou dar 2 exemplos, 3. Essa questão da tributação, né, do ato cooperativo e o tema do imposto de renda, que é um tema central, isso está em discussão no Congresso. A questão da nossa ATER de gestão, quer dizer, essa parceria que a gente está fazendo com a Unicafes, de apoiar as cooperativas da Unicafes no tema de gestão, principalmente com esse objetivo que eu coloquei antes aqui de acesso a compras públicas, e também uma definição muito clara na nossa Secretaria de Agricultura Familiar, que a gente já criou uma área específica lá justamente para acolher e para trabalhar uma relação mais próxima com as cooperativas, especialmente as cooperativas da agricultura familiar, e até porque a Unicafes nasceu muito junta com o nosso Ministério, a gente apoiou desde o início, desde o ato de a criação
da Unicafes ali em Lusiânia. Então, a nossa disposição, meu companheiro, é muito clara aqui, de afirmação do apoio do nosso Ministério a essa importante ação que a Unicafes faz na agricultura familiar, e reafirmar todo o nosso apoio e a disposição do nosso Ministério, dizer que a posição do nosso Ministério é essa, e se eventualmente algum técnico, alguma pessoa tenha manifestado, tenha deixado de entender uma posição diferente, não representa a posição do nosso ministro Pepe Vargas e a posição do nosso Ministério. Ministra Tereza. Eu fiquei com várias coisas para responder aqui, vou tentar cumprir rapidamente, porque eu não falei na outra rodada e tem várias perguntas que tinham vindo. Vou começar pelas aquelas que a gente tem que reconhecer nossa dificuldade e, por exemplo, que a irmã Cristina levantou. De fato, eu acho que nós estamos num movimento forte de tentar reconhecer que o Estado tem um papel fundamental, né? A sociedade civil, a Igreja Católica, várias outras entidades têm cumprido um papel junto à população de rua importante ao longo da história, e o Estado brasileiro passa agora a assumir também um papel mais organizado, né, como serviço público voltado para essa população que tem necessidades específicas. Eu acho que a senhora está correta em dizer que esses abrigos que existem no Brasil não são adequados. Nós estamos ampliando os recursos condicionados a um reordenamento dos abrigos, né? Quer dizer, você tem que dar um prazo para que isso possa acontecer, mas não queremos mais esses abrigos gigantes, onde, em muitos casos, é melhor ficar na rua do que ir para essa condição desumana que existia de abrigos para a população de rua. Então, acho que é uma parceria, nós temos muito a aprender com vocês, nós estamos trabalhando nesse mesmo sentido, que é construir indicadores e monitorar nossas políticas para que elas possam melhorar. O pessoal me passava aqui um convite, inclusive, do Comitê de Monitoramento da População de Rua, que vai ser realizado 23 e 24, para que a gente possa avançar. Só tem um jeito de avançar, que é com toda a experiência que vocês trazem. E aqui colocar uma questão, que é uma questão específica, o Anderson não está aqui, mas nós não temos a menor pretensão de dizer que nós estamos dando conta do tamanho do problema. O que a gente está fazendo com a situação de São Paulo é tentando estabelecer uma rota de aprendizagem para que a gente possa ter São Paulo como um piloto para tanto o cadastro único quanto o Pronatec. A gente sabe que o Pronatec, como ele é oferecido para trabalhadores formais ou informais, ele não é adequado para a população de rua. E não adianta a gente tentar fazer uma coisa que a gente ainda não sabe fazer. Então, nós estamos com um piloto em São Paulo, que foram 60 pessoas, mas no sentido da gente vivenciar essa experiência, né, coordenada tanto pela Secretaria de Direitos Humanos lá, o Rogério Sotile, que trabalhava aqui com o nosso ministro Gilberto Carvalho, quanto com a área de assistência social, para aprender e ver como a gente consegue melhorar a abordagem, melhorar para levar para o trabalho e, com isso, ter uma experiência de qualificação profissional que possa ser mais efetiva e que implique também intermediação de mão de obra. Então, não temos a pretensão de dizer que isso está dando conta do assunto, isso só está dando conta de nos ensinar um caminho que a gente quer que seja maior. Da mesma forma, com relação à questão do Minha Casa Minha Vida, levantado pelo colega dos movimentos de moradia, nós, essa semana, tivemos uma conversa envolvendo alguns governos estaduais, exatamente tentando identificar como trabalhar, primeiro que evitar esses grandes bairros que estão sendo criados, mas, segundo, montar equipamentos que deem conta, tanto numa agenda de geração de emprego e renda, né, a Bahia nos procurou especificamente para tratar disso. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente está em dívida, mas que está na nossa rota, de que essa é uma tarefa nossa que nós temos que trilhar, só concordando contigo que isso é um problema que nós temos, sim, que nos dedicar a ele. E uma das questões que a gente discutia era como construir também equipamentos que nos ajudasse numa agenda de economia popular e solidária para essas novos bairros e novas comunidades que a gente mesmo está criando, né? Terceira questão,
respondendo aqui a representante da Abrinq, nós já estamos com um protocolo de notificação para a primeira infância montado entre a área de saúde, a área de educação e a área de assistência social. Ela começa já a funcionar, mas como todo processo novo e de integração, ele não basta a gente ter uma coisa assinada, inclusive com o CNJ, né, assinado em Brasília e achar que as coisas funcionam. Então, nós temos um processo, acho que longo ainda, de como uma criança vítima de violência atendida na rede de assistência é referenciada na saúde e na educação e como que isso se organiza em rede e desce. Então, tem todo um processo que está sendo construído, mas o protocolo no setor público ele foi montado, né? A gente já está com isso desenhado, instituído, em funcionamento. Acho que na área de saúde e de assistência já está funcionando bem mais, né? A gente está avançando na área de educação. Nós temos um problema também objetivo, que é não ter sistema informatizado que dê conta dessa tarefa, né? Aí é um problema não só cultural, que é o outro, talvez o principal, mas garantir que a gente possa rapidamente atuar tendo um sistema informatizado. Isso talvez a gente vai demorar mais tempo ainda do que o que a urgência da situação exige. Com relação à creche, respondendo a colega, que eu saí rapidamente, mas assim, qual que é a nossa meta? Não é, no caso do Brasil Sem Miséria, é também construir escolas, etc., mas isso está dentro da meta do MEC, do Primeira Infância. A grande meta que nós temos dentro do Brasil Sem Miséria é que as nossas crianças cheguem, ao menos, no mesmo patamar de acesso à creche que as demais crianças no Brasil. A gente tem hoje, em média, essas crianças com 22%, 23%, a média nacional, de crianças de 0 a 4 anos tendo acesso a creches. A gente tinha uma média, na nossa avaliação, menor que 10%. Nós, esse ano, chegamos no que a gente tinha estabelecido de meta, que é 380 mil crianças. Nós chegamos em 381 mil ano passado. Esse ano queremos ampliar a meta e chegar em 500 mil, mas vamos ter que trabalhar muito mais para chegar nesse patamar, que é reduzir a diferença. Nós queremos ampliar para todo mundo, mas que as crianças mais pobres não sejam as mais excluídas, porque certamente são as que mais precisam. Então, essa nossa meta nós estamos perseguindo, ela é menos de construção e mais de ampliação de vaga, inclusive nas conveniadas, aproveitando e entrando na discussão do papel da sociedade civil. Eu realmente nem vou responder o Daniel, porque eu, sinceramente, trabalhando, eu me reúno permanentemente com o CONTAG, com o FETRAF, com o MST, e nós devemos estar vivendo em dois mundos completamente diferentes. Acusar o governo de estar destruindo a agricultura familiar, realmente, eu sinceramente acho uma aberração. Uma aberração. Eu elogio muito, sei que o Gilberto vai tratar disso, então eu fico tão indignada que vou deixar o Gil tratar, e admiro assim a paciência do Laudemir. Como eu tenho testemunho de outras pessoas que têm uma militância enorme na área da agricultura familiar, eu prefiro acreditar nelas. Nós temos uma parceria muito grande, lamento não ter deixado tão claro na minha exposição. A sociedade civil organizada, os movimentos, têm, ao longo da história brasileira, tido um papel fundamental na dedicação e na militância com relação à pobreza. Talvez a gente tivesse uma situação muito pior se a gente não tivesse a sociedade civil engajada nessa agenda, certo? Sejam os movimentos religiosos, sejam os movimentos do campo, sejam os movimentos ligados à militância das crianças, mulheres e assim por diante. Então, eu acho que agora a grande tarefa é o Estado assumir isso, que por muitas vezes isso foi negado. Então, acho que o grande desafio não é a agenda e o envolvimento da sociedade civil. Acho que a grande mudança que a gente teve no Brasil é do presidente Lula ter colocado a fome no centro da mesa e ter chamado a atenção de que a gente só ia superar a fome no Brasil o dia que o Estado se engajasse. Por quê? Porque a gente já tinha a sociedade civil engajada, a gente já tinha a fase engajada, a gente já tinha o Betinho engajado, agora o Estado não tinha isso como sendo da sua agenda. E passou a ter esse
Essa é a grande diferença. A grande diferença é o Estado se engajar na agenda da miséria e, junto com a sociedade civil, está trabalhando, mas está assumindo ele o papel, porque sem o Estado a gente não vai conseguir superar essa desigualdade gigantesca, esse passivo que nós temos no Brasil. Então, nós temos um trabalho enorme com a sociedade civil, vou citar alguns deles, eu citei o de Cisternas, com a ASA, com vários movimentos no campo, todo o trabalho que nós temos feito com mulheres no campo e com MST, etc., tudo isso é com entidades da sociedade civil que a gente tem viabilizado, toda a nossa rede socioambiental é articulada via sociedade civil, nós temos uma parceria enorme com cooperativas da sociobiodiversidade e assim por diante. Nós temos um trabalho grande, queremos ampliar com creches conveniadas, nós temos um trabalho grande no programa de aquisição de alimentos, cada vez maior, fortalecendo as cooperativas. Esse é o nosso engajamento, essa é a nossa militância, e temos um trabalho, infelizmente, não é maior do que a gente gostaria, com os setores por conta de a gente não conseguir avançar na legislação, né, na economia popular e solidária, com relação ao marco regulatório, mas eu sei que isso é um desejo de todos e o Gilberto tem se dedicado diretamente à construção dessa agenda. Então, acho que a gente vai avançar muito mais, mas eu fico muito feliz da gente poder estar construindo esse caminho juntos e acho que o grande papel nosso é agora garantir que o Estado continue se engajando cada vez mais. Por fim, no caso do Pronatec, eu concordo com o que colocou a colega que levantou a agenda, a necessidade que a gente não se submeta ao que tem colocado de oferta, né? Nós temos que induzir essa oferta, nós temos que induzir uma oferta que seja adequada ao que existe de demanda, tanto dos trabalhadores quanto da economia, para que a gente não qualifique gente e jogue para eles o ônus de não ter sido empregado. Para isso, nós estamos, em alguns casos, tendo uma experiência muito bem-sucedida de mesas de negociação, exatamente para induzir que o Sistema S e os próprios institutos federais ofertem cursos não só adequados, em áreas adequadas ao nosso público, e eu acho que isso é uma tarefa de refinamento mesmo da qualidade. Não podemos aceitar o que tem na prateleira de curso, nós temos que mudar esses cursos, mudar a forma de... Então, acho que concordo com tudo que você está dizendo, a gente está num processo grande, e a grande dívida que nós temos com essa agenda é de intermediação de mão de obra. Esse é a grande tarefa nossa e o grande desafio para a nossa agenda. E aí, por fim, só concluir dizendo que eu acho que o grande desafio hoje do Brasil Sem Miséria, né, além de todos esses, de continuar trabalhando, melhorar a sua atuação, o grande desafio é de poder ouvir melhor a população que a gente trabalha, que é a população pobre. Nós estamos aqui falando com os setores organizados da sociedade, temos que melhorar essa relação com vocês, acho que é uma tarefa sempre nossa, permanente, o Gilberto nos lidera, todos no governo, né? Agora, nós temos que chegar nessa população mais pobre, que muitas vezes não só não é organizada, nunca tem chance de falar, e a gente escuta elas muito pouco. Então, concordo aí com a dificuldade que nós temos de nos comunicar. Peço desculpas pela quantidade de siglas, né, e de frases feitas, que muitas vezes acabam não se comunicando nem entre a gente, e agradeço muito as críticas, sugestões, e vamos continuar nos esforçando para trabalhar cada vez melhor. Obrigado. Bem, deixa eu fazer alguns comentários antes do encerramento. Primeiro, ressaltar a importância da presença e da contribuição e da polêmica. Ela é boa porque a democracia implica nisso. A gente está aqui exatamente para ouvir pontos diferentes e a gente aprender e a gente tensionar e a gente acertar. Acho que essa frase é muito importante a gente ter na cabeça, no coração. O fim da miséria é só um começo. Vamos ter clareza que nós estamos no começo. Nós estamos vencendo, digamos, em parte, não totalmente, a miséria, e estamos no começo de um longo processo, onde todos temos muito o que aprender, o que contribuir, o que caminhar juntos. Desse ponto de vista, eu queria que ficasse evidentemente muito claro aqui que nós temos plena consciência de que a construção da democracia que nós acreditamos, ela é um aprendizado e ela vai se dar, sim,
com a participação. Os espaços todos que, desde o início do governo do presidente Lula, a gente tem aprendido, errado muito também, evidentemente, mas aprendido a construir, a atitude da escuta, da participação, da polêmica, da tensão, ele é essencial. Nós vamos continuar com esse processo. Vamos continuar convocando vocês para nos ouvirem, mas para a gente ouvi-los também. E nessa consciência, a Tereza ressalta uma coisa muito importante. Houve um tempo em que o Estado brasileiro estava longe desses temas. Ele era um tema quase que exclusivo da sociedade, porque a sociedade que tinha que subsidiariamente fazer. Eu sempre digo, se hoje a sociedade civil cruzar os braços no Brasil, é uma hecatombe. Vocês imaginem se todas as santas casas de misericórdia parassem no Brasil, se todos os orfanatos, todos os lares que recebem idosos, pessoas vítimas da drogadição e assim por diante, todo o trabalho que é feito com molecada no segundo turno de escola e assim por diante. Tem problema? Evidente que tem. Tivemos agora 2 porradas aí, desculpa o palavrão, 2 pancadas nessa relação com entidades, infelizmente. E sobra para quem? Sobra muito para o gestor público que está fazendo a mediação ou que assina os documentos. Mas mesmo apanhando, eu fiz questão de falar para a imprensa, esses episódios em nada mudam a nossa decisão de seguir construindo uma democracia participativa, que é participativa na opinião, na crítica, no voto, nos conselhos, mas também na ação direta lá. Vai continuar, nós vamos. O que a gente quer é que o Estado cumpra, de fato, o seu papel, com a potência que ele tem, no sentido dos recursos públicos. Afinal, você investia quando falava que era para as grandes empresas, para os grandes investimentos, era investimento, e quando falava que era para os pobres, era gasto. Era investimento e gasto. Nós queremos começamos a inverter essa lógica, dizendo o seguinte, nós estamos investindo nesses programas todos que nós estamos realizando. Então, sem a presença do Estado, e não é brincadeira, vocês não sabem o quanto desculpa a minha pretensão, vocês não imaginam como é difícil você pegar essa máquina do Estado, da maneira como ela está montada, e fazer um contorcionismo para colocá-la a serviço dessas causas, das questões sociais. É impressionante como é muito fácil você liberar um recurso de um grande banco para uma grande empresa. Agora, vai uma cooperativa de catador, é 1000 dificuldades. Vai uma pequena... Por quê? Porque não está na cultura. Então, quem está aqui dentro, e nós estamos aqui passando uma chuva, nós estamos aqui por um tempo, nós não moramos aqui, não nascemos aqui, não vamos ficar aqui, somos servidores, nós estamos aqui tentando fazer de tudo para fazer. O exemplo que o Daniel traz aqui, de maneira um pouco revoltada, a moda gaúcha, brava dele, negócio da cooperativa, nós sabemos, nós temos uma discussão de legislação que é braba, que hoje obriga, de fato, toda a cooperativa a se filiar a um modelo único de cooperativismo. Está lá no Congresso essa lei. Se nós não fizermos o empenho para alterar isso, nós não temos... Nós estamos fazendo de tudo para dar empenho, para dar força para a questão das cooperativas, e a insurgência da Tereza em relação à questão da agricultura familiar, Daniel, ela está justificada porque o nosso governo tem feito de tudo que pode nesse aspecto. E agora, você veja, a presidenta lançou o Terra Forte, que é dinheiro na veia para as pequenas cooperativas da agricultura familiar. Lançou o Cata Forte, que é dinheiro na veia do BN, quando que o BNDES, na história desse país, botava dinheiro para a cooperativa de catador. E agora vamos lançar, se Deus quiser, o Ecoforte. Na primeira semana de outubro a gente espera lançar um grande programa de agroecologia, aí já atendendo uma demanda do nosso companheiro, quer dizer, um programa que ainda começa, mas que vai na linha exatamente de estimular a produção de orgânicos e agroecológicos, visando essa questão da saúde do trabalhador do campo, mas, sobretudo, da produção do alimento e do consumo desse alimento saudável que nós precisamos. Esse programa, ele contempla, estimula e dá mais crédito e mais apoio a quem produz de forma orgânica e agroecológica,
e sempre estimulando a cooperativa. Então, nós estamos cumprindo. Agora, de fato, há um problema na legislação que nós todos precisamos trabalhar, e o reclamo é justo desse ponto de vista, de que não pode a gente obrigar uma pequena cooperativa a se filiar ao modelo empresarial apenas, com todo o valor também que as cooperativas empresariais têm no país. Isso não vamos botar em questão, mas então, para nós é clara essa decisão. O Valdemir já disse de maneira clara, se houve algum erro do MDA, ele não é a posição nem do MDA e não muito menos do governo. Eu queria, então, para além de falar dessa questão do lançamento do programa agroecológico, deve se dar na primeira semana de outubro, querendo fazer uma grande festa aqui no Palácio, lembrar de um desafio importante que foi colocado aqui, que é a questão da alfabetização. E aí, minha querida Macaé, nós temos que, de fato, ter uma conversa com os movimentos. Nós não podemos permitir que a gente acabe esses 12 anos agora de governo popular sem a gente ter feito um avanço maior na questão da alfabetização, do analfabetismo, sobretudo no campo. Eu acho que a gente precisa... Eu queria levar essa tarefa, dividir com você e com os outros ministérios, a gente trabalhar isso, porque eu acho que é uma questão que vocês levantaram que eu queria acolher como preocupação. Bem, e com relação ao marco regulatório, eu quero dizer para vocês o seguinte: nós estamos com isso agora, já está na boca do forno. Esses 2 episódios deram uma sacudida aí, nós tivemos que dar uma trabalhada em algumas questões. Eu quero dizer que uma das entidades que eu conheço, no caso do SEAT, fazia um trabalho bastante considerável. Houve, infelizmente, um desvio. E nós temos que tomar cuidado sempre para que não se generalize a criminalização das entidades. Esse é sempre o risco, e a imprensa trabalha muito fortemente nessa perspectiva quando há um episódio como esse. Passa a ideia de que toda a ONG é feita de bandido, é feita de aproveitador e etc. e tal. Essa não é a nossa posição, nós estamos sustentando fortemente isso, e eu argumentei com a presidenta agora na sexta-feira. Exatamente a ausência do marco regulatório mais preciso é que dá folga para esse tipo de situação. E quem está no governo fica numa situação muito difícil, porque a falta de referência faz com que, ao fim e ao cabo, você seja responsabilizado, porque você assinou o contrato, ou você deu um apoio político, um apoio moral, sei lá, e você está... Então, nós, em busca dessa segurança e desse rigor, é que nós estamos trabalhando. Eu espero, realmente, em breve, poder cumprir um compromisso que eu fiz no dia da minha posse aqui nesse palácio, há 2, 3 anos atrás. E que a presidenta, eu acho que encaixou legal, e eu acho que nós vamos conseguir. Bem, eu queria, para finalizar mesmo, dizer que nós esperamos, no primeiro semestre do ano que vem, logo no começo, Tereza, fazer um novo evento desse. Ele é muito útil para a gente, é muito importante. Agradecer a presença de cada um dos senhores. Lembrar as pessoas que ajudaram muito na construção desse evento, que dá trabalho para caramba, porque é convite, é passagem, é toda essa confusão. Então, nos nomes aqui da Patrícia, lá do MDS, da Patrícia, da Bel, da Michele, da Emanuele, da Rafaela, do Tiago, até que enfim tem um homem no meio, a Valéria, a Poliana, a Cláudia, a Sônia, a Jéssica, e aqui da Secretaria-Geral, a Lígia, a Verônica, a Fernanda. E à disposição sempre ativa da ministra Tereza, que foi quem cobrou que a gente realizasse essa sessão. Então, os outros ministros tiveram que sair, infelizmente. A todos os assessores, servidores, Paulo, enfim, Aldemir, o nosso Guedes, a nossa Macaé, enfim, todos os servidores que estiveram aqui presentes, o carinho do nosso agradecimento, desejando uma boa viagem a vocês e que a gente vai seguindo nessa construção conjunta. Muito obrigado.